PSD, Partido Socialista e Iniciativa Liberal acabam de aprovar mais apoios para a comunidade cigana do dinheiro dos nossos impostos. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos esta notícia para sabermos com detalhe o que é que foi aprovado na verdade, mas o que é facto é que os partidos do costume e a Iniciativa Liberal, que não é propriamente surpreendente, não é um partido digno de qualquer tipo de confiança ou de digno de ser considerado um partido com o mínimo de espinha dorsal. Eles utilizam o facto de se dizerem nem de esquerda nem de direita, são liberais e, portanto, podem aparecer nos sentidos de voto mais variados consoante a vontade política dos próprios. Vamos ver a notícia e fazer uns breves comentários. Ora, como eu dizia, PSD, PS e Iniciativa Liberal aprovam um projeto para dar ainda mais apoios à comunidade cigana. Para o Chega, o Estado não pode continuar a privilegiar quem não quer fazer nada, defendendo por isso a criação de um Plano Nacional de Combate à Subsidiodependência. A Assembleia da República aprovou um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de uma nova estratégia nacional para a igualdade, inclusão e participação das pessoas ciganas. A iniciativa, viabilizada com votos favoráveis do Partido Social Democrata, do PS e da IEL, prevê um reforço de apoios públicos dirigidos a esta comunidade em áreas como a educação, a habitação, o emprego, a saúde, o associativismo e a mediação intercultural. Ou seja, basicamente tudo. Eu não sei. Pode até ter havido aqui alguma área que se esqueceram, mas o que é facto é que têm apoios públicos para tudo. E agora ainda tem mais apoios públicos. Eu já tive a oportunidade de falar sobre este tema e eu sei que houve pessoas que decidiram ignorar por causa da expressão dos números no bolo total. Mas quando vocês olham para a distribuição do RSI e para a quantidade de pessoas da comunidade cigana em termos percentuais que ocupam e que recebem o RSI, vocês percebem que há uma sobre-representação evidente. Salvo erro, estamos a falar de 0,5% da população residente que recebe em torno de 3-4% do RSI. O que é que isto significa? Que 99,5% do resto da população residente recebe os restantes 98% do RSI. Ou seja, há uma sobre-representação evidente. E há pessoas que dizem, bom, mas vocês estão preocupados com 3% dos beneficiários do RSI? Sim, e estou preocupado porque esses 3% dos beneficiários representam apenas 0,5% da população residente. Bem sei que nos mídias tradicionais há alguma dificuldade em compreender o conceito de proporcionalidade. Mas se olharmos para o conceito de proporcionalidade e olharmos para os números em termos relativos, percebemos que a comunidade cigana recebe muito mais RSI do que a restante população residente. Isso é um problema e nós temos que perceber porquê. Vamos ver o resto da notícia. Não podemos dar mais subsídios e benefícios a quem não faz e não quer fazer nada. Há pensionistas a receber valores miseráveis todos os meses, afirmou o líder do Chega, defendendo que tem de se combater a subsidiodependência de uma vez por todas e priorizar quem trabalha e paga impostos. Recorde-se que o Chega tem defendido um grande plano nacional de combate à subsidiodependência, apontando a comunidade cigana como um dos principais exemplos desse fenómeno, tendo desafiado o governo a abraçar um grande plano nacional de combate à subsidiodependência, sustentando que há uma comunidade onde isso se verifica particularmente, que é a comunidade cigana. Há 50 anos que Portugal tem dado tudo a quem não quer fazer nada e prejudicado portugueses que trabalham e descontam. A impunidade tem que acabar, diz André Ventura. E, portanto, e agora há pessoas que dirão, bom, mas se tu estás preocupado com 0,5% da população residente, também terás que te preocupar com os restantes 99,5%. Pois está claro que tenho, é evidente. Há toda uma população de beneficiários da RSI e não só, que bem sei que os valores são baixos, os valores médios andam abaixo dos 300 euros, mas temos que perceber porquê. Porque é que há pessoas a receber e porque é que há pessoas que recebem e a par disso têm outros apoios. Porque isto também é importante. Eu bem sei que há pessoas do Partido Socialista e do espectro político, principalmente à esquerda, mas que haverá outras pessoas a fazer isto também à direita e dizem, bom, como o valor é tão baixo, de tal maneira abaixo dos 300 euros, o valor médio anda em torno dos 200 e qualquer coisa, não estou certo qual é o valor médio agora, eu sei que é mais de 100 e tal euros, anda em torno dos 150, dos 250, está no meio disto, creio eu, ou 260, salvo erro. E portanto, há pessoas que dirão, bom,
Mas este valor, dada a sua magnitude, não permite que as pessoas sejam subsidiodependentes. Isto porque este valor não permite que ninguém viva. Bom, isto é um raciocínio um bocadinho primário para quem perceber que este não é o único tipo de apoio. Nós percebemos que é possível garantir a subsidiodependência quando, por exemplo, estas pessoas recebem este valor, a par de receberem este valor, têm apoios na habitação em que pagam 10, 15 euros de renda. E há muitos casos em que isso acontece e nós sabemos disso. E a par disso, depois ainda tem instituições que fornecem comida a determinadas pessoas. Ou seja, quando vocês juntam os apoios todos, nós conseguimos perceber, às tantas, que estes 200 e tal euros, às vezes superior, são suficientes para muita coisa quando olhamos para apoio à renda, que é uma das maiores despesas da pessoa comum em Portugal no dia de hoje, e nós sabemos disso. Sabemos que depois estas pessoas ainda têm acesso a outros tipos de subsídios, e quando juntam isto tudo, o bolo da renda, o bolo do subsídio, etc., nós percebemos que sobra algum dinheiro, evidentemente, e que é possível até ser subsídio dependente na medida em que pagam 10 euros de renda, recebem 300 euros de RSI, têm, se for preciso, as despesas todas incluídas nessa situação, e depois só têm que arranjar comida. Portanto, é possível a subsídio à dependência com o RSI, mais um ou outro subsídio e os apoios extra que o Estado dá. E só uma pessoa que não conhece a realidade de bairros sociais, e eu sou de um bairro social da Amadora, estou perfeitamente à vontade sobre isso. Não é seguramente a mim que me vão dizer que eu não conheço a realidade, porque pelo menos a realidade de um bairro social neste país eu conheço, que é o bairro social de onde eu sou. Eu nasci perto de um bairro social e sou da Amadora, para o caso das pessoas não saberem, e portanto desse ponto de vista eu consigo perceber a realidade porque eu experiencio-a diariamente. E esse é um argumento que tenho a favor e que alguns políticos não terão a favor desse ponto de vista. Levando isto tudo em consideração, sim, o RSI pode ser um garante da subsidiodependência aliado a outros apoios do Estado. E nós sabemos que, apesar de não ser só a comunidade cigana, evidentemente, a comunidade cigana é uma boa parte e é um exemplo prático de pessoas que acreditam que em muitas circunstâncias vivem à margem da lei. Não vou falar sequer de maus tratos animais, mas casamento infantil, por exemplo, é uma evidência. São uma comunidade que tem esse fenómeno, que também não é só o fenómeno que caracteriza essa comunidade, evidentemente, mas é um fenómeno muito específico dessa comunidade e que não podem fingir que é do país todo. Isto não é um problema do país todo. Há uma comunidade que tem esse problema e há pessoas que dizem, bom, mas isso é um problema do passado. Até 2018, 2019, não foi assim há tanto tempo. Estamos a falar de 6, 7 anos, não, 7, 8 anos, assim é que é. Havia estudos sobre esse tema que deixaram de existir. Sabem o que é que também apareceu em 2018, 2019? O partido que hoje lidera a oposição, que começou a falar desse tema. É curioso, esses estudos de repente desapareceram. E eram estudos que seriam úteis para o combate político desse partido que estou a falar e que talvez alguns de vocês o conheçam. Chama-se Chega, é liderado pelo André Ventura. É verdade. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.